13 minutos, declaro aberta a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa. Saudar, cumprimentar o público presente, população em geral, autoridades, cumprimento o prefeito do município, o excelentíssimo senhor Jorge Rodrigues Duarte, comunidade, população da Ribeirinha, que inclusive utilizarão hoje o espaço num pequeno expediente. Bom dia aos vereadores também, na ausência apenas de um parlamentar, o nobre vereador Jorge do Futuro, com ausência justificada. Solicitar a nobre secretária, vereadora Gilvaneide Silveira, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Às 10h10 do dia 11 de agosto de 2026, no plenário da Casa José Osana Gomes de Barros, sob a presidência do vereador Anderson Arlen, tiveram início os trabalhos do expediente inicial, havendo o número legal. O presidente declarou aberta a primeira reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa. Presentes os senhores vereadores Antônio Guimarães, Antônio Pica-Pau, Enio Oliveira, Éricles Costa, Irmão Cícero, Jorge do Futuro, Márcio Som, professor Alzenir e Wagner Castro. A ausência justificada da vereadora Gilvaneide Silveira e dos vereadores Jerry Gomes e Joaquim Júnior. Leitura do ofício e de outros expedientes. Ato da mesa diretora de número 4, de 6 de agosto de 2026, que modifica o horário da reunião ordinária para as 10 horas. De ofício de número 201017. Em resposta ao ofício de número 43 de 2026, que encaminha a indicação de número 26 de 2026, de autoria da vereadora Gilvaneide Silveira. Do pequeno expediente, do uso da palavra, não houve escrito. Do grande expediente, leitura dos projetos de lei de número 28 a 30, todos de autoria do Poder Executivo. Eleição para o cargo do segundo secretário da mesa diretora, que se encontra vago em virtude do licenciamento do vereador Yuri Duarte, investindo no cargo comissionado de assessor especial da Coordenação de Estratégia da Casa Civil do Estado de Pernambuco. O presidente, após anunciar a eleição e explicar o seu procedimento, suspendeu a sessão por 5 minutos para registro da candidatura. Ao retornar, somente o vereador Antônio Guimarães dos Santos, PP, registrou a sua candidatura para o cargo. Anunciado o registro e questionado pelo presidente acerca da impugnação ao referido registro da candidatura, todos os vereadores se mantiveram em silêncio. Na ausência, o presidente novamente suspendeu a sessão para o diálogo do candidato com os seus demais vereadores. Retornada a sessão, teve início a votação nominal, da direita para a esquerda. Ao serem chamados pelo presidente, cada vereador declarou seu voto. Nesta ordem, Enio Oliveira, Jorge do Futuro, Márcio Som, professor Alzenir, Antônio Guimarães, Irmão Cícero, Wagner Castro, Antônio Pica-Pau, Éricles Costa e Anderson Arlen, que passou temporariamente a condução dos trabalhos para o primeiro vice-presidente para proferir seu voto. Todos os vereadores votaram sim para o único candidato, Antônio Guimarães dos Santos, PP. Em seguida, proclamando o resultado, o vereador Antônio Guimarães dos Santos, PP, eleito por unanimidade, foi imediatamente empossado no cargo de segundo secretário, passando a ocupar o respectivo assento na mesa diretora. Os termos regimentais do uso da palavra não houve escrito, da comunicação de liderança não houve escrito, da ordem do dia da primeira parte das discussões, proposições apresentadas, não houve matéria. Enio Oliveira, professor Alzenir, Wagner Castro, Éricles Costa, Antônio Guimarães e Antônio Pica-Pau. E como nada mais eu vou tratar, o senhor presidente encerrou esta reunião. Eu, Antônio Guimarães, segundo secretário, lavrei a presente ata que será lida e após aprovada e assinada pela mesa diretora. Os vereadores a favor da ata que permaneçam em silêncio. Ata aprovada. Leitura de ofícios e outros expedientes, nós temos aqui 3. Ofício de número 2.417 de 2026, da Presidência do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas do prefeito em exercício Jorge Rodrigues Duarte.
Recife, 28 de junho de 2026. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Boa Vista, cumprimentando as vossas, informo o trâmite do julgamento em 27 de 6 de 2026, do processo do TC de número 231-672-0, prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, exercício de 2022, para apreciação desta Casa Legislativa, do parecer prévio emitido por este corte de contas, de acordo com o artigo 71, inciso 1º, ao artigo 75, ambos da Constituição Federal, observando o quórum estabelecido no inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal e no prazo de 60 dias para o devido pronunciamento previsto no inciso 2º do artigo 86 da Constituição do Estado de Pernambuco, conforme as disposições no artigo 2º da resolução do TCE de número 8 de 2013, finalizado o julgamento das contas do chefe do Executivo, os presentes da Câmara Municipal enviarão um ofício ao Tribunal de Contas no prazo de 15 dias informando sobre o julgamento. O resultado do julgamento deverá ser enviado em resposta à presente comunicação em até 75 dias, contando do recebimento do parecer prévio, juntamente com as informações dos documentos comprobatórios previstos na citada resolução, como se segue. Comprovação de notificação dos interesses pela defesa, ata de deliberação das comissões de plenário, quórum e número de votos preferidos de cada sentido aos encaminhados feitos. Motivação em caso de divergência do parecer prévio, atendimento à norma de parecer prévio prevalecer, salvo 2/3 dos votos em contrário. Comprovação da publicação e deliberação. Será considerada como data de recebimento ao parecer prévio pela Câmara e, portanto, o marco inicial para a contagem do prazo para apreciação do envio do resultado do julgamento. A data de ciência do sistema de pós-julgamentos desta comunicação pelo presidente da Câmara ou 10 dias após a sua expedição, conforme estabelecida na resolução do Tribunal de Contas 21 de 2013, artigo 18, inciso 1 e 2, quanto à ciência das comunicações eletrônicas, não sendo necessário o envio do ofício para o registro da ciência. Todos os documentos processuais estão disponíveis no painel de usuários do TCE de Pernambuco, a publicação do parecer prévio, além de estabelecer no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para resolução, para consulta pública a seguir. Presidência do Tribunal de Contas de Pernambuco. Leitura do parecer prévio do processo do Tribunal de Contas, prestação de contas do governo em exercício 2022, do excelentíssimo senhor prefeito Jorge Rodrigues Duarte. Sétima sessão ordinária presencial da segunda Câmara, realizada em 12 de 3 de 2026. Processo do TCE Pernambuco de número 231-00672-0. Relator conselheiro substituto Ricardo Rios. Modalidade tipo prestação de contas do governo, exercício de 2022. Interessado Jorge Rodrigues Duarte, Paulo José Ferraz Santana. Parecer prévio. Prestação de contas do governo à Prefeitura Municipal, descumprimento do limite constitucional de aplicação em educação, recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, situação em emergência, esforço comprovado na regularização, aprovação com ressalvas. Jorge Rodrigues Duarte, considerando disposto no artigo 70 e 71, primeiro, combinados com o artigo 75, bem como no artigo
31, inciso 1 e 2 da Constituição Federal e o artigo 86, inciso 1º da Constituição de Pernambuco, emite parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria da Boa Vista a aprovação, com ressalva das contas do senhor Jorge Rodrigues Duarte, relativas ao exercício financeiro de 2022. Recomenda-se que, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual de número 12.600/2004, bem como no artigo 8º, combinando com os artigos 14 do TCE de número 236 de 2024, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, o que vier a sucedê-los, como atender às medidas assim relacionadas. Primeiro, elaborar programação financeira e cronograma mensal do desembolso com base no estudo técnico financeiro dos ingressos e de desperdícios municipais, de modo de evidenciar o real fluxo esperado das entradas e saída dos recursos e garantir a eficiência desses instrumentos de planejamento e controle. Segundo, não incluir na LOA dispositivos inapropriados que ampliem o limite estabelecido para abertura de crédito adicional ou eliminem tal limite para determinadas despesas, de forma a não descaracterizar a lei orçamentária como instrumento de planejamento e, na prática, excluir o Poder Legislativo do processo de alteração orçamentária. Terceiro, regularizar a situação dos valores não recolhidos pelo RPPS, zelando pela solidez do regime, de modo de evitar que sejam pagos maiores valores a títulos de multas e juros, causando danos erários ao município. Disponibilizar efetivamente e com integridade as informações devidas exigidas pela legislação quanto ao nível de transparência municipal. Presentes durante o julgamento do processo, o conselheiro Marco Loreto, presidente da sessão, conselheiro substituto Ricardo Rios, relator do processo, conselheiro substituto Carlos Pimentel, substituindo o conselheiro Valdecir Pascoal, acompanha relator, e procuradora do Ministério Público de Contas, Maria Nilda da Silva. Leitura do ofício Gabinete do Poder Executivo, ofício número 185 de 2026, e comunico